Boa noite. Hoje, dia 19 de agosto de 2024. Hoje é dia do Goldsmith. Então, na semana passada, a gente estudava esse texto aqui, que ele começa dizendo: em meus muitos anos de trabalho. Em resumo, ele diz nesse texto que a gente pode estudar muito, que a gente pode ter bons instrutores, que um livro é um instrutor, mas que se a gente não puder viver por nós mesmos as experiências, então elas não têm grande valor, tá? Só o conhecimento intelectual, só ficar repetindo o que o livro diz, não vai promover nada de positivo, tem que ser vivido. Então era isso que ele dizia. Tá? Bom, muito bem. Ele vai dizer, então, ele vai continuar no último parágrafo, que vai ser o seguinte: a mensagem da verdade não cura. A mensagem por si mesma não cura. O que cura é a verdade, não a mensagem da verdade. Quando a gente está na ignorância, a mensagem da verdade aponta para a verdade. Então pode ajudar muito, muito mesmo, porque aponta para a verdade. Mas a mensagem em si não cura, quem cura é a verdade. Então é isso que ele está dizendo. Vamos lá. A experiência de Deus tem que ser vivenciada. Esse é o resumo de tudo. Vamos lá. Então, a mensagem da verdade não cura. E, embora a leitura dos livros do Caminho Infinito às vezes resulte em curas individuais, esse não é o objetivo do nosso trabalho. Então, engana-se quem acha que o Joel Goldsmith está falando só de curas físicas. Aqui ele está dizendo, às vezes, né, a leitura do Caminho Infinito até resulta em curas individuais, mas não é esse o objetivo do nosso trabalho. A verdadeira cura, vamos ver o que é a verdadeira cura. A verdadeira cura é quando a ressurreição e a ascensão acontecem. Quando somos elevados da mortalidade para a imortalidade. Quando ascendemos acima da humanidade para a nossa cristandade. Este era o objetivo da mensagem do Mestre. Portanto, ele está dizendo aqui o que eu venho insistindo muito nos últimos meses, que a verdadeira cura é espiritual. A verdadeira cura, na verdade, é uma conversão, né? E uma não identificação, como diz o Taniguchi, uma não identificação com o eu fenomênico, com o eu enfermo, com o eu limitado. Tá? Nós não somos isso. Então a verdadeira cura é perceber que não somos isso. E não exatamente buscar uma cura física. Que é claro que é muito bem-vinda, né? E eventualmente pode acontecer, né? Quando a nossa missão não está pronta e a doença está fora de hora por causa das nossas ilusões. Então, eventualmente pode acontecer. Mas é o que eu falo sempre: faça-se a tua vontade, não a minha. A minha é a minha do ego, do Giancarlo. Tá? Então, ele disse com toda clareza: a verdadeira cura é ressurreição e ascensão. Quando somos elevados da mortalidade para a imortalidade, para quem realmente somos. Quando ascendemos acima da humanidade para a nossa cristandade. Somos o Cristo, somos o Filho de Deus. Este era o objetivo da mensagem do Mestre. Isso eu acho que está muito claro, até pelos estudos que a gente tem feito do Evangelho de João.
e esses meses, anos que a gente tem passado juntos aqui. Eu acho que isso está bem claro, tá? Então, esse era o objetivo da mensagem do mestre. É por isso, eu gosto dessa passagem que vem agora. É por isso que ele falou com tanta tristeza daqueles que vinham até ele apenas pelos pães e peixes. em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes os milagres, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Evangelho de João. Quer os pães e peixes significassem comida ou cura, mundo fenomênico, não havia nenhuma diferença. Aqueles que vieram apenas em busca de pães e peixes perderam toda a mensagem do Mestre. Então, depois que ele os alimentou, eles voltaram no dia seguinte para mais. E ele os repreendeu. Então, aqui o Goldsmith, com muito acerto, né, diz que o objetivo de Jesus era trazer a verdadeira cura, que era espiritual e era uma conversão. E ele cita uma passagem extremamente expressiva para dizer isso. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois atravessou o lago. As pessoas, a multidão foi atrás dele. E a multidão queria mais pão e mais peixe, para não trabalhar. Tá? E aí ele reclama, ele fala, vocês só estão vindo por causa dos pães e dos peixes. Aí, para extremo espanto de quem está lendo, eles falam assim, que sinal você nos dá para que a gente acredite? Nossa, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. Ele disse, eu dou os sinais, mas vocês vêm e não acreditam. Aí eles dizem assim, nossos pais comeram maná no deserto que Moisés deu, o pão do céu. E Jesus responde, não era o pão do céu que Moisés deu. Seus pais comeram maná e morreram. Eu sou o pão da vida e quem comer não morre. Mas eles queriam pães e peixes. Eles queriam pães e peixes. Então o Goldsmith está falando. Eles estavam cegos pelas condições materiais. Né? Jesus está oferecendo o pão da vida eterna, mas eles querem os pães e os peixes. Porque sentem fome, porque sentem a limitação do mundo material. Mas eles não conseguem compreender. Imagina, eles pedem sinais e começam a falar do maná depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Quer dizer, nem assim eles são capazes de acreditar. Tá? Então, da mesma forma, nós temos então que compreender que a cura espiritual não é pão e peixe. E o Goldsmith fala, mesmo que pão e peixe seja comida ou cura física, não é esse o objetivo. Sim, podemos até precisar tanto da comida quanto da cura física, mas não é isso que é cura espiritual. Cura espiritual é para sempre, não é para agora. Eu estou com fome. Sim, come aí o maná do céu. Amanhã você está com fome de novo. Porque Moisés falou: tudo bem, eu mando maná, mas não guarde. Amanhã é outro dia. Então hoje come, mas amanhã pode não comer mais. Hoje tem emprego, amanhã pode não ter. Hoje cura uma doença, mas amanhã tem uma outra. Isso é o mundo da impermanência. Tá? Então, como se diz na linguagem popular, é trocar 6 por meia dúzia. Né? Só, como diz o Goldsmith, uns dias a mais na lápide para escrever depois. Tudo bem? Bom, isso não faz muita diferença. O Goldsmith, num livro dele, eu não lembro qual, teve um cara,
muito cretino, que disse para ele, para o Goldsmith, falou assim: eu não sei por que esse seu esforço de cura, por exemplo, de uma pessoa idosa. Para quê? Para ela ter. Boa noite. Para ela ter alguns meses a mais para tecer sapatinhos para os netos? O Goldsmith responde: ele fala, meu objetivo nunca foi as aparências, o tempo, em outras palavras que eu não lembro, né? O fluxo do tempo, né? O envelhecimento que está no fluxo do tempo, nunca foi, usando as palavras do Taniguchi, nunca foi a realidade fenomênica. Nunca me interessei pelos sapatinhos dos netos. Eu me interesso pelo espírito, que não tem idade. E que a pessoa desperte para o espírito que ela é. E isso não tem hora. Não me interessa quantos dias a mais ela vai viver na lápide, porque isso é o tempo, isso é impermanente. Me interessa a vida eterna que ela é. Ele responde isso para o cara. Né? Então, o cara fazer a pergunta mostra o nível de estupidez, né? de cegueira, de não ver, né? Qual é o objetivo espiritual da vida. Então, para que tenha um sentido espiritual, não tem um sentido espiritual da vida, viver 30 dias a mais, nossa, é uma maravilha. Pô, não faz diferença. Não faz diferença. Enquanto que se você é convertido para Deus, para o verdadeiro ser que nós somos, 30 dias a mais são 30 dias a mais de serviço, de amar a Deus sobre todas as coisas. Tá? Então, no final das contas, cura espiritual é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, 30 dias a mais são 30 dias a mais de amar a Deus sobre todas as coisas. E sendo Deus quem é, não faz diferença entre 30 dias, 300 anos, 3.000 anos. Não faz diferença. O que importa é o amor. Né? Deus é amor. Primeira carta de João. Cito sempre. Tá? Então, essa é a natureza da cura espiritual. E aí o Goldsmith cita com muita propriedade essa passagem, que as pessoas vão atrás dele depois da multiplicação dos pães e dos peixes e querem mais pão e peixe. Diante dos maiores milagres, que não se tem notícia de ninguém que fosse capaz de fazer o que ele fez, o próprio Goldsmith explica, não, é a consciência, o suprimento infinito. Sim, faça. Eu falo isso para o próprio Goldsmith, faça. Ah, a explicação é tão simples. A explicação é ótima, realmente. Mas faça. Agora eles vieram da multiplicação dos pães e dos peixes e veio pedir que prova você nos dá para que a gente acredite. Não tem jeito. Aí não tem jeito, né? Aí tem que deixar o tempo natural das coisas. Tá? Tempo natural das coisas. Bom, muito bem. Vamos lá. Então, eu aqui acabo de finalizar o texto que, que era da semana passada. Agora, nós vamos para este outro aqui. Aqui. Pronto. Só um minutinho aqui que vou fazer uma alteração aqui. Aqui. Que o visual do fundo não era esse para hoje. Pronto. Aqui está o fundo da semana. Vamos lá. Então, vamos ler o próximo texto. No próximo texto, o Goldsmith continua falando de Jesus. Destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei.
Evangelho de João, não só em João. Aqui, ele declarou a imortalidade do seu ser individual. Olha, o assunto ainda é o mesmo. Destruí esse templo, em 3 dias eu o levantarei. Aqui ele declarou a imortalidade do seu ser individual, porque ele estava dizendo que, mesmo se este templo, este corpo, fosse destruído, eu ainda estaria lá para levantá-lo. Mais tarde, ele provou isso, quando aqueles que o crucificaram tentaram destruir o corpo. Eles se certificaram de que ele estava morto, mas ele não estava. Aquele eu de quem ele falava com tanta confiança, eu sou, né? Nós estudamos isso. Aquele eu de quem ele falava com tanta confiança era onipresente, onisciente, onipotente. E, portanto, estava ali para realizar o milagre da ressurreição, levantando o corpo do túmulo. Assim é com você e comigo. Também temos um templo que pensamos ser um corpo humano, o que não é. Na verdade, é o templo de Deus, o corpo de Deus. Apenas nosso falso conceito de corpo o faz parecer um corpo humano. Mas esse corpo é realmente o templo de Deus? Pausa, que é um ponto difícil. Ele diz que o nosso corpo é o templo de Deus, que ele parece ser um corpo humano. Como é que ele diz? Pensamos ser um corpo humano que não é, no sentido de corpo material. Pensamos que esse é apenas um conceito de corpo. Bom, muito bem. É um tema bastante difícil, mas vamos lembrar que o Taniguchi diz que tudo que os cinco sentidos captam é uma interpretação errônea da matéria. Eu sempre dou um exemplo. Esta mesa que está aqui, ela parece sólida, na verdade ela não é. Uma flor vermelha, ela não é vermelha, ela reflete a luz vermelha que ela não absorve. E assim por diante. Então a nossa mente interpreta o tempo todo. Portanto, interpreta também o nosso corpo físico. E vê no espelho esse corpo envelhecer, porque ele é impermanente, mas ele não é o que eu sou. Tá? Estamos aqui desde Abraão, certamente. Se Jesus diz, antes de Abraão, eu sou, então nós somos o eu verdadeiro. Né? O eu verdadeiro, nós somos. Portanto, eu não acredito em alma antiga e alma jovem. Todas as almas vieram de Deus. E não no fluxo do tempo. Eu não acredito nisso. Né? Não acredito mesmo. Bem, muito bem. Então, vamos lá. Só um momento. Cliquei coisa errada aqui. É tanta coisa para clicar. Então, sim, eu falava do corpo. Então, não é o corpo que a gente percebe com os 5 sentidos. No entanto, se a gente tirar isso que o Tolle chama identificação com o corpo físico, e eu olho no espelho e acho que esse sou eu, aí nós vamos ver que o corpo físico é um instrumento que nos foi dado, tá? E é isso então que o Goldsmith vai falar agora, que na verdade esse corpo material como a gente conhece é um instrumento, mas ele é o templo de Deus, ele abriga a Deus. O eu sou antes de Abraão. Então vamos adiante. Que ele vai falar isso. Mas quando eu comecei a estudar o Goldsmith, essa ideia que ele tem de corpo, de dizer que é sagrado, que é o templo de Deus, me deixava confuso. Eu não entendia o que ele queria dizer com corpo. Tá? Bom, muito bem. Então agora ele prossegue. Eu vou retomar. Apenas nosso falso conceito de corpo
o faz parecer um corpo humano, identificação com a matéria. Mas esse corpo é realmente o templo de Deus. Assim como seu corpo é dado a você para seu uso, o meu é dado a mim como um veículo, como um instrumento para meu uso, enquanto eu precisar dele na Terra. Haverá um momento certo para abandonar este corpo. Um momento em que nenhum outro serviço poderá ser realizado na Terra. Um momento em que minha missão estará concluída. Um momento em que meu trabalho estará concluído e minhas obrigações estarão cumpridas. Então chegará a hora de abandonar essa sensação de corpo e seguir em frente. Mas essa transição não me derrubará. O eu viverá para sempre. Então, ele está dizendo que o corpo é um instrumento dado, é um recurso para que a gente execute uma missão que Deus nos deu. E é uma missão temporária, passageira, porque nós precisamos evoluir, nós precisamos para o estágio seguinte. Que nem uma escola, passar de ano. Não dá para ficar eternamente nisso, que seria um atraso, né? Seria um castigo. Tá? Pode falar, Cida. Oi? Apareceu a mãozinha aqui. Não? Então vou continuar. Tudo bem? Então seria um castigo. Tá? Permanecer para sempre no corpo, meu Deus, é tão horrível que virou o mito do vampiro, né? É uma coisa horrível. Não, tudo bem. Então vou adiante. Mas tem que compartilhar, peraí. Se alguma experiência da mente coletiva ameaçar meu corpo antes que meu trabalho termine, experiência da mente coletiva, tsunami, incêndios, tragédias, avião caindo, enchente no Rio Grande do Sul. Então, se alguma experiência da mente coletiva ameaçar meu corpo antes que meu trabalho termine, então, de acordo com a revelação do Mestre, uma vez que o eu ainda está aqui, o eu pode levantar e ressuscitar este corpo da doença e até mesmo da própria morte, se for o caso. O eu pode fazer isso por quê? Vou ler, mas antes deixa eu falar. Ele diz assim: se alguma experiência da mente coletiva ameaçar meu corpo antes que meu trabalho termine, não acredito. Se você está sujeito à experiência da mente coletiva, uma tragédia qualquer, está impresso no seu karma, na sua projeção mental. Não é por acaso. Então, não, se isso acontecer antes que a minha missão termine, não aconteceu por acaso. Aí eu discordo dele. Faz parte. São purificações, são projeções mentais, são a lei do karma. Não é por acaso que aconteceu. Ah, não, olha, se por acaso acontecer, então eu sou restaurado pelo eu. Sim, o eu pode fazer isso porque Jesus fazia, mas não é dizer assim que isso é um julgamento falso. Ah, não, não era a minha hora. É sempre a sua hora. Não existe isso de não era a minha hora. Na minha cabeça não existe. Tá? Mas eu vou prosseguir. Então ele diz, prestem atenção, porque quando ele chegar nesse ponto, eu vou insistir, que eu digo que por acaso não existe. Tá? Bom, então vou lá. Então, o eu pode levantar e ressuscitar o corpo da doença, até mesmo da própria morte, segundo a vontade de Deus e não a minha. Não sou eu que decido isso. O eu divino pode fazer isso por quê? Uma série de citações elevadas. O eu pode fazer isso por quê? Eu nunca te deixarei nem te desampararei.
Eu estou sempre contigo. Eu estou e estarei eternamente vivo. Enquanto Deus vive, então eu viverei, pois a vida de Deus e a minha vida são a mesma vida. Existe apenas uma vida, e minha vida é tão eterna quanto Deus. Até aí está maravilhoso. Vou repetir. Eu nunca te deixarei nem te desamparei. Eu estou sempre contigo. Eu estarei eternamente vivo. Enquanto Deus vivo, então eu viverei, pois a vida de Deus e a minha vida são a mesma vida. Existe apenas uma vida, e a minha vida é tão eterna quanto Deus. A minha vida é a vida de Deus. Portanto, aí está o problema. Portanto, se este templo for destruído antes que eu esteja pronto para deixá-lo, eu o levantarei novamente. Eu o levantarei da doença. Eu o levantarei de qualquer pecado, qualquer tentação, qualquer falso apetite. Eu o levantarei da falta ou limitação, porque eu estou sempre aqui onde estou. Se eu subir ao céu, eu estou aqui. Se eu fizer minha cama no inferno, eu estou aqui. Se eu caminhar pelo vale da sombra da morte, eu estou aqui. Pois eu e o meu Pai somos um. Evangelho de João. A vida de Deus e a minha vida são uma só vida. Aí é que está. Né? Eu acho contraditório. Então, é assim. Eu sempre estou aqui onde estou. Se eu subir ao céu, eu estou aqui. Se eu fizer minha cama no inferno, eu estou aqui. Se eu caminhar pelo vale da sombra da morte, eu estou aqui. Bom, então, quando o templo foi destruído, antes que eu esteja pronto, Deus não estava? Tá? Então, isso que ele diz, ele dá uma escorregada aqui. Né? Ele diz assim: se a mente coletiva me arrancar antes que eu esteja pronto, eu serei restaurado. Né? Se o templo foi destruído antes que eu esteja pronto, quem está pronto? Eu, o ego? Como pode acontecer isso, você ir embora sem estar pronto? Né? Nada é por acaso. Tudo é projeção mental. Se a mente coletiva, um tsunami, você está lá por karma. Não é por acaso. Não é assim, que injusto, então eu serei restaurado por Deus. Não, não é verdade. Algumas pessoas serão restauradas por Deus. Por exemplo, no incêndio, no avião, algumas pessoas na última hora não embarcam. Nós estudamos isso no Taniguchi quando a gente falava do desastre das Torres Gêmeas do 11 de setembro, que várias pessoas não foram. Que tinha uma moça que trabalhava lá e no meio do caminho, o pombo, né, ela foi atingida por cocô de pombo e teve que voltar para casa para se trocar. Então, quando não tem que acontecer, não tem que acontecer. E quando acontece, não dá para dizer, não, olha, a mente coletiva eu não estava pronta, então eu serei restaurado. Deus restaura. A moça do pombo não foi. Tá? Deus pode restaurar? Deus pode tudo. O problema é que a gente confunde o que nós queremos com o que Deus quer. Esse é o problema. Que eu vejo aqui que ele deu uma escorregada. De dizer, não, se eu não estiver pronto. Como não está pronto? Se está acontecendo é porque está pronto. Se está acontecendo, é projeção mental sua. Não existe acaso. Acaso não existe. O acaso é regido por leis que nós desconhecemos. Então ele dá uma escorregada aí, tá? Em dizer que eu serei restaurado. Isso é o ponto de vista do euzinho, tá? Porque do ponto de vista espiritual, nem há o que ser restaurado. Ele é eterno. Tudo aquilo é ilusão, é um filme passando. Então ele diz com muito acerto: se eu for no inferno, eu,
Deus, estou aqui. Se eu for no céu, eu estou aqui. Se eu atravessar o vale da sombra da morte, justamente um desastre coletivo, eu estou aqui. Ah, não, mas eu não estava pronto, então Deus não estava? Percebem como ele escorregou? Ele deu uma escorregada. O ensinamento dele é elevadíssimo, mas ele dá umas escorregadas. Principalmente, já expliquei várias vezes, porque ele não escrevia. São palestras. Então a palavra falada saiu, não tem como consertar. A palavra escrita você faz revisão. E muitas vezes você vê que você deu escorregada. É quase impossível não escorregar na palavra falada. Entendeu? Então, ele é muito espontâneo. Na verdade, ele não escreveu livro nenhum, só O Caminho Infinito, que eu nem acho um livro bem escrito. E são palestras. Então, eventualmente, ele dá umas escorregadas. Mas não é esse o importante da mensagem. O importante da mensagem é que eu estou sempre contigo. E o corpo é um instrumento dado pelo próprio Deus. Então você não pode dizer que um evento ataca o corpo que o próprio Deus nos deu. Tá? O corpo é um instrumento de Deus, então nós estamos aqui a serviço de Deus, incondicionalmente, total e completamente a serviço de Deus. Tá? Então, em toda e qualquer circunstância, eu estou aqui. Eu estou aqui. Qualquer circunstância, inclusive o vale da sombra da morte. Eu sempre falo, por que vale da sombra da morte? Porque a morte é uma sombra. É uma projeção mental. É uma projeção mental. Ah, mas a lei coletiva, eu não estava pronto. Ué, por que você estava lá dentro? Algumas pessoas foram impedidas de ir lá dentro, que nem o cocô do pombo. Então como é que você vai dizer que você não tinha nada a ver, que não estava na hora? Tá? Mas o eu está presente sempre, mesmo no meio da tribulação, como diz o Evangelho. A tribulação é um sonho, é um filme. Até no vale da sombra da morte. Deus está presente. Né? Então é preciso levar essas afirmações de uma maneira um pouco mais radical do que ele está colocando aqui. Tá? Então, ele diz assim, citando, né, as passagens bíblicas: eu nunca te deixarei. Justamente aí foi do ponto. Eu nunca te deixarei, nem te desamparei. Nunca. Então não dá para dizer que no meio do incêndio do Joelma, Deus te abandonou e não estava na hora. Não dá para dizer isso. Tá? Tudo bem? Então eu espero que vocês tenham captado o meu ponto de vista. Tá? São pequenos deslizes do discurso falado. Mas às vezes eu acho até bom discutir isso para a gente aproveitar o texto e avançar um passo adiante. Né? Avançar e ir um pouquinho além do texto. Né? Porque não é porque ele escorregou que a gente tem que cair junto. Né? Então, escorrega na casca da banana. Então a gente, poxa, vamos pisar na casca da banana também. Não dá. Assim não dá. Tá? Bom, então, Erivelto quer falar. Pode falar. Sou eu. A lei do karma, que é a lei de causa e efeito, que é aquilo que nós produzimos e, né, por eletromagnetismo, ou por merecimento, assim, que alguns dizem que é por merecimento, acontece. Às vezes pega pesado, cara. Uhum. Né? Isso não quer dizer que Deus te abandonou, mas, pô, às vezes, num caso, você bate o carro, você perde uma perna, às vezes muitas pessoas tá andando, no outro dia tá numa cadeira de roda, por exemplo. Sim. Pega pesado, né? Fica difícil compreender Deus nessa hora. Fica. Fica difícil. Fica, mas você não pode dizer que foi por acaso. Pois Esse que é é, o ponto. mas se a pessoa, se ela não busca conhecer ou saber o que aconteceu, muita gente acaba, às vezes, terminando a vida Acaba. com
Acaba com dizendo que raiva, Deus não estava e que foi uma isso, injustiça. justamente. Lógico que as pessoas vão Princi- falar isso. Principalmente se ele frequenta uma igreja evangélica ou Tá? católica, tal, que vai Agora, acabar dizendo agora, que pelos Deus nossos foi injusto. estudos, é impossível que Deus abandone e Deus jamais é injusto, porque ele não se envolve num filme de ilusão. É o que eu falo do filho pródigo. O filho pródigo volta para casa, o filho não pergunta. Você matou, você roubou, você passou por um incêndio, você perdeu uma perna. O pai não pergunta nada disso. Para ele, tudo isso é sonho. Mas Né? para quem não tem essa percepção é complicado, É cara. muito complicado. Por isso mesmo, se a gente não tem esse estudo, nós estamos condenados a sofrer. Não tem para onde escapar. Nós estamos condenados a sofrer. Você está colocando um problema fundamental. Se a gente não começar a compreender isso, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer. De uma forma ou de outra. Tá? Porque vai acontecer isso ou aquilo, e não é por acaso, não existe acaso. É projeção mental. Lei do karma eu chamo de projeção mental. Ai, mas é muito pesado. Você trazia aquilo no seu coração. Coração é metáfora de consciência. Você trazia aquilo. Você projetou aquilo. Tem gente que podia ter projetado aquilo, mas caiu o cocô do pombo. Como é que é isso? Sabe? A Deus apontou assim: não, essa aqui é mais bonitinha, eu vou mandar um pombo. Né? Os outros, tudo bem, vai tudo pro inferno. Tá? É complicado. Não, então elas tinham alguma coisa. Tá? A moça do pombo é um mistério. De alguma forma ela projetou o acidente também, mas de alguma forma ela estava pronta para superar esse karma. Como é isso? Não sei. É um mistério. Tá? É um mistério. Mas nada é por acaso. Absolutamente nada é por acaso. Agora Marcelo quer falar. Pode falar, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava aqui pensando sobre isso, que o Eliselto falou, Hum, e nessa parte de. Inclusive, eu tenho um primo que ele perdeu uma perna no acidente de moto. hum. E, e é complicado mesmo, como o Eliselto falou, né? Tem momentos assim que tu passa pessoas, tu vê pessoas ao redor e passam por um sofrimento assim que tu olha assim, poxa e tal. Aí me veio agora essa indagação e perguntar o que tu acha a respeito de quando o mestre passou por tudo que passou na cruz e quando ele estava lá, nos momentos finais assim de agonia, de sofrimento, né? Que tem até esse arquétipo da cruz, né, Jean? Que ele olha para o céu e ele mesmo se perguntou, né, Pai, por que me abandonaste? Não, não sei. Errado. Errado. Então, até não sei Errado. que ponto. Nós já É, estudamos isso. Isso é o isso, Salmo isso. de Davi, né? Que prefigura e fala: meus pés foram traspassados e tudo mais. Nós estudamos isso. Ele Não é, sim, nunca disse: meu pai me abandone. Ele estava recitando o Salmo. E isso é muito aceito pelos eruditos. Salmo 22 ou 23. Antes daquele O Senhor é meu pastor, acho que é 23, então 22. Pode olhar lá. Pode olhar Não, lá. não, sim, sim, por isso que eu tô indagando, porque me veio essa questão, eu sei que a gente já estudou sobre, mas agora na verdade eu Uhum. não me recordava, não me recordava muito bem, Sim. por isso que eu quis botar essa questão, já realmente para perguntar, para esclarecer É isso, né? muito apropriado, Porque porque volta e meia as pessoas vão dizer isso, entendeu? E nem todos que estão aqui passaram por esse estudo, então é muito apropriado, tá? Não existe isso. Jesus nunca disse por Pai, por que me abandonaste? Ele disse recitando o Salmo para mostrar que as profecias de Davi estavam se cumprindo, tá? A gente pode até separar qual aula teve isso, tá?
Isso é um fato assim bastante conhecido mesmo, né? Não é opinião minha, não. É uma Sim, coisa de sim. eruditos mesmo. Tá? Sim, perfeito. Mas tem isso, né? Agora, por outro lado, vou pegar seu pensamento. Tem o jardim da agonia. Afasta esse cálice. Quer dizer, eu tenho que passar por isso. Um eu humano não quer passar por isso. Mas o eu divino diz: faça-se a tua vontade. Tudo isso é ilusório. Né? Eu acredito, aí sou eu, aí é opinião minha mesmo. Eu acredito que Jesus, na verdade, nunca teve um momento de fraqueza. Porque grandes heróis da história passaram por suplícios com coragem. E Jesus não teria por que não passar. Tá? O que eu, aí é minha opinião, o que eu acho é que Jesus ficou realmente arrasado em agonia, não por ele, mas por nós, porque ele nos amava e pelo que nós éramos capazes de fazer. Tá? Ele sabia desde sempre, né, que a morte não existe e tudo mais. Ele veio para dissolver a ilusão da morte. Então, por que entrou em agonia? Na minha interpretação, por amor a nós. Mas isso nem sequer eu tenho ninguém para apontar. Isso é uma opinião minha só. Tá? Por quê, então? Agora, o que nós estamos tirando do que Eliselto falou e Marcelo falou é o seguinte: vida de sofrimento. Se não tiver Deus, vida de sofrimento, não tem para onde correr. Não tem mesmo. Vida de sofrimento. É sofrimento. Nós nos condenamos, nós mesmos, ao sofrimento, virando as costas para Deus. Como eu falo sempre, Deus é como se fosse um sol de luz de bondade. E nós viramos de costas e projetamos a nossa própria sombra. E mergulhamos nela. Até que a gente resolva se virar de volta para a luz. É o galho separado da árvore. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, é isso mesmo. Tereza Soveral, pode falar. Então, quando caiu esse avião agora, recentemente, que Hum. morreu todo mundo, tinha uns amigos nossos que iam embarcar e eles brigaram com o cara lá que estava olhando as passagens, que eles precisavam ir, precisavam. Aí, depois de brigar muito, sei lá, ficaram quietos, não brigaram mais. Quando eles souberam da notícia que o avião tinha caído e matou todo mundo, ele foi lá e pediu milhões de desculpas para o cara que ele tinha brigado. O cara foi. Mas ele merecia o agradecimento, mas na verdade não merecia, porque ele simplesmente foi instrumento da consciência deles mesmos. A consciência divina falou mais alto e falou: não, não é a hora de vocês. Que linda história, não sabia disso não. Eles não acreditavam, eles estavam assim, em choque, sabe? Imagina, Eu eu tinha estaria, né? Quem não estaria? que morrer. Sabe? Quem não estaria em choque? Mas Nossa, a própria consciência divina que eles são se manifestou como rapaz, que também é consciência divina, que foi instrumento divino. Então, pois é. a gente agradece ao rapaz, claro, mas na verdade o agradecimento é para Deus. Né? Deus falou: não, não vou chamar, não é a hora. É a hora dos outros, mas de vocês não é. Agora não. É hora dos outros por razões que nós humanos, não sabemos. Inclui projeções mentais, o karma coletivo, mente coletiva, mas nós não sabemos nada sobre isso. A gente só sabe que quando não tem que acontecer, não acontece. Que nem essa família aí. Não acontece. Exatamente. Que nem a moça do pombo. Não É, acontece. Quando não tem que acontecer, não acontece. Aí, Cida está falando, é tão maravilhoso saber que só existe Deus, o único poder.
Deus está regendo. Então, se não tem que acontecer, não acontece. Então não é dizer, se eu for chamado antes da hora, não existe antes da hora. Tá? Hoje, eu queria te Ah, perguntar uma coisa. Jesus, assim, Jesus estava, ou Cristo, né, estava num mundo superior muito distante, né? E para ele era pura luz, né? E para hum. ele entrar num de carne, nascer, o que que, como que ele conseguiu fazer? Como é que você Só entendeu o que eu Deus, tô dizendo? mistério divino. Gente, como é que ele conseguiu entrar num corpo de carne? Eu fico pensando Pois nisso. é. Olha, isso também é bem interessante, porque é um mistério. É realmente um mistério e é uma revelação da consciência no mundo material. Por isso Sim. mesmo também, sendo a consciência divina, ele, com 12 anos, ele já tinha ido lá no templo e os doutores ficaram de boca aberta com o conhecimento dele, mas aí resolveram dizer que não, que ele foi aprender com os essênios na Índia, no Egito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se ele é a consciência divina, ele veio com esse conhecimento todo. Ai, mas ele teve que passar, aprender um ofício de marceneiro com o pai, não sei o quê. Gente, é como enfiar um Boeing num Fusquinha, numa condição Então, material, como né? é que ele conseguiu Então não é fazer? aprendizado, é adaptação à condição humana. Diga, Não, tá? então, eu fico imaginando como é que um ser que é pura luz consegue entrar num corpo carnal, que é tudo limitado, né? Mistério Que, na, divino. na realidade, ele fez isso para nós. Por Quer dizer, quem amor. não tiver Por por amor e amor, será misericórdia, né? isso? Por Para amor. se ver o tamanho do amor e da misericórdia divina. Você Exatamente. fica, Tá? Não, não, não tem tamanho. Então se revela de uma forma absolutamente extraordinária. Né? assim, Como é isso? Realmente o amor e a misericórdia são tão grandes que a gente não consegue nem avaliar, a gente não consegue nem compreender. Né? A gente não verdade. tem nem noção. Tá? Mas a gente pode vivê-lo, nós podemos nos entregar a esse amor. E é isso que Deus deseja, que a gente volta para casa. Porque se a gente não fizer isso, a gente sofre. Tá? Isso. Elivelto quer falar de novo, pode falar. Algumas linhas esotéricas, principalmente. Não, quem fala disso é só o pessoal que tem contato com os. São os que vêm da outra dimensão, é canalizado, né? Tá. É o pessoal que canaliza. Ou Já seja, não vem um boto fé, ser. mas por favor continue. Não, vem um ser de uma outra dimensão e explica como foi o processo. Não, não tome isso como uma verdade. Aham. É só O uma problema é o reflexão. filtro. É só Se uma é que reflexão. existe, né? Não, Existe não, outra dimensão? Existe. Mas se é que aquele ser que se comunicou não é invenção e fantasia da cabeça. Quando não vaidade e o, autoafirmação, o ainda que que não falam, o que consciente. falam, o que eu ouvi É, falar e não sim. é, não foi um só ou Tá. dois. Mas desculpe, São, pode falar. como ele é um ser autoconsciente, ele consegue manipular os átomos dele. Então ele consegue elevar e subir a vibração. Então Tudo bem, não levou me parece algo. absurdo. Alguns dizem que ele precisou de 1000 anos para poder reduzir a vibração dele para poder caber em um corpo físico. Não me parece absurdo, mas me parece, para ser sincero, Parece lógico, irrelevante. por É uma só uma questão de tentativa de lógica. explicar. Mas assim, que ele já veio desperto, sim. Ele já veio Sim, consciente. perfeito. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Ele já veio totalmente. Ele não veio aqui aprender. Perfeito. Ele já Isso, veio isso. totalmente consciente. Se isso, dentro disso que é o principal, se houve uma adaptação até a nível atômico, eu não tenho nada contra. Pode ser, tudo bem. O problema é a consciência, é o ponto que você tocou, tá? Não é uma consciência em formação. Agora, para adaptação para o mundo material envolve mistérios que eu desconheço. Tanto é que a história dele foi tudo apagada. Uhum. Existe antes e depois de Cristo, mas a história dele foi totalmente apagada. E as lições também que ele deixou também. Tá.
os povos, os apóstolos, foi todo mundo executado, genocídio. Foi isso que aconteceu. Entendo. Agora Depois que entendi. ele partiu, o ensinamento dele ficou durante 300 anos, Uhum. que durou 300 anos, mas, né, esses povos eles foram exterminados. Aqueles que cumpriram a Uhum. mensagem do mestre foram exterminados. E a mensagem E, foi se e a mensagem também foi eclipsando, junto. Foi junto. né? Hoje não tem quase Foi, nada. hoje foi se tornando nebulosa, né? O mesmo aconteceu com o Buda. O Todos os Goldsmith fala mestres. com tudo isso. Vem um grande mestre e depois aqueles que seguem vai eclipsando. Vai. Ó um exemplo interessante. O Taniguchi, eu acho um bom mestre. Eu gosto de chamar de instrutor, mas é um bom mestre. Depois dele veio Seicho Taniguchi. Bom, mas não assim com aquele esplendor. Depois de Seicho veio um outro que eu acho que chama Saburo, que começou a defender militância ecológica, política, que era exatamente o que o Taniguchi chamava de mundo fenomênico. E está no topo da organização. Quer dizer, acabou. Acabou. Né? Por isso que eu não cito muito a organização. Porque ela não é fiel, decididamente, não é fiel ao ensinamento do mestre. E aí a gente vê aquelas palestras na internet, como ter a vida próspera, como ter a provisão infinita, como ter saúde, coisas fenomênicas. Ô, Jean, Hum, sabe o que pega, o que eu me pergunto muito? Vem esses grandes caras, esses grandes mestres, deixam um ensinamento. Vamos pegar Jesus, por exemplo. sim. O legado que ele deixou, sobreviveu durante o tempo. Agora, que tipo de força é essa que consegue destruir, cara? Egoísmo. Cara, mas, tem que ser um ser, tem que ser um ego o quê? De 1 milhão de anos? Egoísmo. Um ego coletivo. Meu Deus. Personalizado na forma de Satanás. Mas é um ego. Egoísmo. Jesus nunca se bateu com o diabo em pessoa. Ele se batia com o egoísmo das pessoas, dos fariseus especialmente. Né? Tem a passagem do deserto, mas ele não combate. Ele não vai lá e destrói o demônio. Né? O demônio tenta. É o máximo que ele pode fazer. Iludir e mentir, mas ele não pode agir. Sugestiona, né? Então, é uma personificação do ego. O que não quer dizer, na minha opinião, que personificação do ego que seja uma fantasia. Não. É o que eu falo sempre. A vida é sonho, mas para quem sonha, o sonho é real. Então, para quem está sonhando e acredita, vê com chifre e tudo, faz pacto, faz aqueles negócios todos. Porque a pessoa vive aquela realidade. É isso que eu chamo de projeção mental. Ela está projetando aquilo, então para ela é real, que nem está no umbral, né? Aquilo na verdade não existe, mas a mente da pessoa está projetando aquilo. Então dizer que não existe, a rigor não existe. Mas para quem está vivendo na ilusão, a ilusão é real. Então a pessoa vê, faz pacto, faz aqueles negócios todos lá. É tudo ilusão, rigorosamente ilusão. Mas a pessoa vive aquilo, ela passa por aquela ilusão. Talvez milhares de vidas, milhares de anos, até despertar e perceber que era ilusão. Por isso que Satanás é chamado pai da mentira, porque na verdade nada daquilo existe. E você vai ter que despertar da mentira. Nem que leve milhões de vidas, mas você vai ter que despertar e ver que era mentira. Porque só a verdade existe. Pode falar, Ida. Boa noite. Se a gente souber separar as coisas, o que é do fenomênico e o que é do divino, tem algum mal a gente querer usar certas práticas, certos ensinamentos para resolver os problemas dessa vida? É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante.
principalmente da premissa que você colocou. Se a gente souber realmente discernir uma coisa da outra, é errado usar os recursos dentro do mundo fenomênico? Eu creio que não. Agora é minha opinião pessoal. Não dá para dar uma resposta clara em termos de doutrina. Eu vou dar a minha opinião. É errado usar recursos do mundo fenomênico para você resolver algumas coisas? Se você tem esse discernimento, eu diria que não. Mas o problema, na minha opinião, é até que ponto você pode confiar no seu discernimento. Porque o ego, ele é venenoso, ele gosta de entrar pela porta de trás. Então a gente pode achar que nós temos um discernimento claro e, na verdade, é o ego falando. Satanás. Né? Então, é que nem o Taniguchi falou assim, não, eu estou vibrando agora a minha pizzaria, porque ela já existe no mundo da imagem verdadeira, então ela está se realizando agora. Quem quer a pizzaria? Eu. Para quê? Para dar uma satisfação para minha família, para minha esposa, para isso, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Mas eu estou mentindo para mim mesmo e dizendo que não, é a imagem verdadeira que está se revelando. O ego é terrível. Por isso que ele é chamado de pai da mentira. Então ele engana a gente. Então eu acho que a resposta para você, eu acho que sim, mas eu não posso confiar no meu próprio ego. Esse sim, por exemplo, tem teurgia, magia, teurgia ligada a Deus, Theos, teurgia. Seria a magia alinhada com Deus, como o Taniguchi fala, alinhar a consciência com Deus. Bom, mas aí não precisa de magia, é só deixar Deus uma transparência e deixar Deus se manifestar. Porque se eu for me alinhar a minha vontade com Deus, o problema é o termo minha vontade. Então, eu acho assim, válido, se você tem um discernimento, é possível? É possível. É válido? É válido. O problema é saber se o discernimento é verdadeiro. É essa a questão. É porque eu fico pensando, a nível energético, nesse nível, entendeu? Às vezes muita coisa pode se resolver entre pessoas, por exemplo, desfazer algum relacionamento tóxico ou alguma coisa que está impedindo de realizar alguma coisa no nível energético. Mas pensando. envolve julgamento. Esse que é o problema. Será que seu julgamento é verdadeiro? Ou será que a pessoa tem que passar por aquilo? Eu não sou capaz de responder. Reiki é amor divino para promover cura. Mas tem gente que entende que Reiki é uma espécie de magia. Eu vou no cinema e faço o símbolo do Reiki para a pessoa calar a boca. Eu já ouvi isso. Quer dizer, isso é uma perversão, isso não é amor. Né? Então, as pessoas têm o risco de haver um entendimento errado, entendeu? Porque envolve julgamento. É um julgamento tóxico, do seu ponto de vista, mas a pessoa está projetando aquilo do karma dela. Mas às vezes ela está projetando no meu também. Está no seu também. Não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que eu tenho dúvida sobre o discernimento, que o ego é muito malicioso. Entendi. Tá? Ele manipula as situações. Pai da mentira. É difícil, mas que eu acho a pergunta muito boa, acho.